Bom, gente, bom dia mais uma vez pra você que tá ligando a TV agora. Fica à vontade, pode entrar, como eu sempre falo, a casa é sua. Hoje a gente tá aqui com a Ana Vanise, ela é fisioterapeuta, tá? Mas especificamente trabalha com fisioterapia, como é que se chama? Da área de cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço, tem um nome específico? Não, né? A gente ainda está em processo de construção do melhor nome, da melhor nomenclatura, mas são todas as desordens que envolvem tanto a cabeça como o pescoço. Eu acho que tá tudo desordenado aqui, o meu. Flávio, eu acho que tá tudo assim de revés três, o meu, Pós-pandemia, nossa, meu muita Deus gente. do céu, muita gente, né? Gente. Bom, e assim também como eu, muitas outras pessoas sofrem com dor de cabeça frequente, vivem se queixando de zumbido no ouvido, enxaqueca, seja ela tensional ou não, né, Ana Vanise? Que às vezes a gente nem sabe, tudo se mistura, né? Por isso que hoje a gente conversa com a Ana Vanise, que vai explicar pra gente sobre esse assunto, né? Que zumbido é esse que me tira do sério? Que dor de cabeça é essa que não passa? Será que realmente é alguma coisa que eu preciso resolver com fisioterapeuta? Será que é isso? Mas às vezes essa desinformação causa tanta dor, hein, Ana Vanise? Então. Bom dia mais uma vez. E explica pra gente esse zumbido, essas dores de cabeça, né? Por que a fisioterapia pode ajudar a gente? Então, o zumbido, ele é considerado um sintoma, né? Então, ele sintoma, né? Muitas vezes o zumbido é só quem tá lá escutando, né? Que pode ser um estalo, pode ser um apito, pode ser um pneuzinho de carro secando, aquele barulhinho fininho, longe, e ele pode atingir volumes diferentes para quem está percebendo. Isso pode gerar um desconforto que pode também perdurar, não somente aqueles momentos ali, que tem gente que tem aquele que vem e depois ele te deixa. Mas tem muitos casos de pacientes que ele vem e não deixa. E isso vai trazendo para esse paciente uma sensação de impotência, né? Vai alterando as questões relacionadas com a parte de concentração, aquela pessoa que tem que estudar, não consegue. Quando ele vai ficar em silêncio, o zumbido vai lá em cima. Então, esse zumbido, né? Assim como os problemas, né? As dores de cabeça também são sintomas. Muitos deles estão correlacionados com a parte muscular e articular. É mesmo? Muitos deles. Olha, gente, que doido, né? E a gente pensa que pode ser qualquer outra coisa, pode estar relacionado a qualquer outra coisa, menos relacionado a isso, muscular e também articular. Isso. Né? Então, a gente tem aí o que nós chamamos de zumbido somatosensorial. Zumbido somatosensorial. Que são essa percepção que tem uma correlação e que a gente, na fisioterapia, consegue modular esse padrão de zumbido, né? Com técnicas manuais, com a eletroterapia, né? Então, nós temos vários recursos que conseguem auxiliar no processo de controle desse sintoma. Nossa, eu tô impressionada porque eu sinto isso, sabe, Ana? Eu tenho muito isso, já tem bastante tempo. Inclusive, eu tô até fazendo um tratamento, já arranquei os 2 dentes, mas ainda não fiz fisioterapia. É indicado pra mim? Eu sinto dor aqui na mandíbula, na articulação, sinto muita dor. Antigamente eu não sentia dor, porque o meu, ó, tá vendo? Você ouviu? O meu estala. Estala quando eu abro a boca, né? Então eu tenho até pra mim comer meu hambúrguer, Flávio, eu não consigo abrir a boca, né? Fazer uma bocarra bem grandona. Então eu tenho que ter até um certo ponto, porque além de doer, né? Incomoda. E aí eu comecei há pouco tempo a sentir esses zumbidos no ouvido. O que poderia ser? Então, a articulação temporomandibular, ela é muito pertinho do ouvido, né? Então, quando a gente palpa aqui essa regiãozinha aqui, já tá tudo uma coisa junto da outra. Então, essa disfunção, esse clique, a própria tensão da musculatura mastigatória, né? Que é essa musculatura aqui que pega a região do masseter, ou então essa região aqui do temporal, ela pode gerar, né, esses impulsos que vão potencializar esse zumbido. Mas a gente costuma dizer que o zumbido é como se fosse um copo d'água. São várias coisas que vão ali
né, que a gente tem que trabalhar, avaliar bem o paciente para poder a gente conseguir identificar que outros fatores também, para além da questão muscular, articular, também estão tendo impacto, uma sobrecarga, gerando uma sobrecarga e potencializando esse zumbido. Entendi, ó, gente. Lembrando que você pode participar, vai lá no nosso Instagram, @PGM Bom Demais, participa, interage junto com a gente, tá bom? Manda sua mensagem. Hoje eu tô sem o celular, porque eu não sei onde foi que eu coloquei de verdade. Mas manda mensagem aqui no nosso Instagram, @PGM Bom Demais. Participa junto com a gente, interage, manda sua pergunta. A gente preparou uma matéria falando justamente sobre isso e até perguntamos para algumas pessoas se elas sofrem com isso. Você já sentiu isso, Flávio? De zumbido, assim, no ouvido, essas coisas? Dor de cabeça? Você tem muita dor de cabeça? Sim. É? Às vezes a gente só lembra assim, meu Deus, é muita preocupação, é muita dívida. É muito mais calma, gente. Vamos já falar sobre isso também, viu, Flávio? Ó, a gente preparou uma matéria e vamos compartilhar junto com vocês. Solta aí. O zumbido no ouvido é um sintoma incômodo e que pode ter muitas causas. Por exemplo, cera de ouvido, que é uma situação bem comum aqui no consultório, né? A gente vê diariamente pacientes com cerume, com rolha de cera no ouvido. Uma gripe mais forte, até mesmo uma sinusite pode causar zumbido no ouvido. Distúrbios metabólicos, então alterações do metabolismo de açúcar, como glicemia alterada, pacientes que são diabéticos descompensados, alterações cardiovasculares, disfunções de articulação temporomandibular, infecções no ouvido, e uma causa muito comum são as perdas auditivas, então, especialmente no idoso, essas perdas auditivas que a gente chama de presbiacusia, que é a perda de audição que advém com a idade, notadamente ela se caracteriza por uma perda inicialmente em frequências da audição mais agudas. E quando você tem uma perda em frequências mais agudas, antes mesmo do paciente notar a dificuldade na acuidade auditiva, na percepção do volume dos sons, ele tem como um dos primeiros sintomas o zumbido. Aos 80 anos de idade, seu Antônio viu a vida mudar. Com a perda auditiva e o surgimento de um zumbido no ouvido, a irritabilidade dele aumentou. E apesar de muitos dizerem que não havia solução, um tratamento multidisciplinar ajudou a melhorar o quadro. Eu senti que estava havendo uma perda auditiva. E a partir de aí eu fui à clínica, lá fiz os laudos que o médico pediu, né, e foi constatado que havia uma leve perda auditiva. Posteriormente eu senti o impacto da noite para o dia, dormi de um jeito e acordei de outro, né, com um zumbido estranho no ouvido do lado esquerdo, né, no ouvido esquerdo, que já tinha mostrado no exame que estava comprometido com a perda auditiva. O tratamento, como tem várias causas possíveis, vai depender da causa, né? Então, por exemplo, se for uma cera de ouvido, a gente vai fazer a limpeza, a remoção da cera aqui. Mas existem sim medicações naquelas causas mais crônicas, né? Que não envolvem apenas um tratamento de uma infecção, uma limpeza de ouvido. Algumas medicações para diminuir essa percepção do zumbido. E pensando aí numa causa muito comum, como eu falei anteriormente, que é a perda de audição da idade, que é a presbiacusia, né? A gente tem os aparelhos auditivos que servem, né? A população muitas vezes acha que o aparelho é apenas para aumentar o volume, para melhorar a audição, mas além de ter essa função na melhora da acuidade auditiva, ela tem também tratamento na melhora da percepção, na redução da percepção do zumbido. Em alguns casos, a fisioterapia tem papel fundamental na recuperação do paciente, que também já chega ao consultório com o emocional abalado. São pacientes extremamente estressados, ansiosos, que têm sofrimento de uma forma geral. Então, a gente precisa de uma abordagem, às vezes, que ultrapassa a fisioterapia também, né? A gente tem aí dentro da equipe o psicólogo, que pode ajudar bastante, né? O otoneurologista, o otorrino, que também nos ajuda bastante nesse processo. Apesar de comuns, as receitas caseiras podem piorar o problema. Por isso, é sempre importante buscar ajuda especializada. Sintomas auditivos, especialmente se duram mais de 15, 20 dias, se não tem uma causa aparente, como uma gripe, um resfriado, uma sinusite, precisa procurar o otorrino, para que a gente possa estar examinando o ouvido. O ouvido é um órgão que a gente precisa olhar, precisa examinar realmente. A gente tem muitos métodos diagnósticos disponíveis.
Olha aí, tá vendo? Obrigada aí pela participação do Dr. Tiago. É uma matéria bem completa que a gente trouxe. Obrigada, Bruna. E a gente tem até pergunta de telespectador que ela tá falando, olha, Stefania, você vai falar de problemas no ouvido. Estou com a minha nora internada com uma bactéria e começou com uma dor no ouvido. Depois de uns 5 dias veio a dor de cabeça na nuca. Viemos ao hospital e ela está com infecção bacteriana. O médico falou que, graças a Deus, ela veio rápido ao hospital. Aí eu te pergunto, ele pontuou muito bem a questão da cera. Mas como assim, gente? A cera pode causar o zumbido, pode causar surdez? No caso, a gente tem uma produção constante de cera, né, no ouvido. E algumas pessoas também têm algumas descamações, né? O epitéliozinho que reveste, né? Ele começa a descamar, tem uma produção excessiva. Então, nesse caso, né, ele tem que procurar o otorrino para poder remover isso aí. E a partir daí, a gente observar como ele vai evoluir. Né? Se os sintomas de perda auditiva, né, e zumbido não desaparecerem aí, a gente já vai eliminar isso aí como uma causa, né, do problema. E aí, avaliar as correlações que aí a fisioterapia poderia ajudar, que são as tensões musculares, né, a questão relacionada até a própria, os transtornos de ansiedade. Que na verdade é uma coisa ligada a hoje. Essa é a nossa telespectadora, ela disse que a nora começou com uma dor no ouvido. Do nada, assim, isso também pode estar relacionado, como você está falando, pensar que seja uma tensão ou algo assim, né? Aí, no caso, né, nos casos de infecção, nos processos infecciosos, principalmente no caso dela, ele já começou a migrar, né? Ele já saiu dali e ela disse que o problema dela já foi um pouco mais grave, tá? Então, aí, nesse caso, né, dependendo de como vai evoluir a pós-intervenção médica, que no caso vai ter que tomar antibiótico e tudo, é que a gente pode avaliar se essa paciente vai ficar com uma perda auditiva ou não. E nesses casos também existe a possibilidade da utilização do aparelho auditivo. Quando o paciente ele de fato tem uma perda e essa perda ela é causa do zumbido, né, tem uma correlação com o próprio zumbido, a gente tem também aí a indicação do uso do aparelho auditivo. Entendi. A gente teve um relato aí de um paciente, né, seu, que trouxe um depoimento, ele disse que começou com esse zumbido e depois teve a perca auditiva. Por que isso? No caso, esse paciente, ele já tinha um paciente de 80 anos, então nesses casos já é comum a perda de audição por conta da própria idade. Porém, o que deixou ele muito espantado, né, preocupado, ansioso, foi que depois veio uma perda mais súbita e dos dois lados. E ele só tinha perda auditiva em um dos lados, né? E aí ele procurou justamente por isso, porque ele não estava conseguindo trabalhar, ele já é um idoso que gosta de ler. Toda vez que ele ia ler, ou que à noite que fica tudo mais silencioso, o zumbido começa, é o momento que ele começa a perturbar mais ainda o próprio paciente. E aí ele começou a entrar em sofrimento, esse paciente nos procurou, e aí a gente constatou uma rigidez muito grande na região cervical, aqui, né, no pescoço, na região de trapézio. Era um paciente que apresentava os cliques aqui na região da articulação temporomandibular. Paciente com dor aqui na região da cabeça também. Então, são vários sintomas que a gente consegue melhorar com a fisioterapia. Isso que eu ia te perguntar, quais sintomas a gente detecta, né, que realmente precisa ir até um fisioterapeuta para tentar aliviar não só essa tensão, mas também o incômodo do zumbido, né? Tudo bem que o zumbido já é um sintoma, mas algo a mais que a gente pode estar relacionando. Então, a gente sempre procura perguntar para os pacientes em avaliação sobre as questões relacionadas, por exemplo, ao bruxismo. Entendeu? Ah, meu Deus. Você arranja o dente, aperta o dente durante o dia, como é que é essa sua relação? Tem gente que chega já com histórico de dente quebrado, restauração quebrada, né? Alguns pacientes também podem evocar esse zumbido, por exemplo, pela movimentação dos olhos. Tem gente que diz assim, doutora, eu só o zumbido aparece quando eu olho para lá ou quando eu olho para cá. Então tem aí uma correlação com a musculatura ocular, que ultimamente vem sobrecarregada, porque a gente não solta o celular e quando não está no celular está na Netflix, né? Então a gente tem essa sobrecarga muito grande também na musculatura ocular. Temos os sintomas de dor de cabeça, pacientes que sentem dor de cabeça, tem paciente que já acorda com dor de cabeça. Ou seja, ele passou a noite botando essa musculatura trabalhando, apertando, né?
E aí nós temos pacientes com dores na coluna cervical, né? Rigidez, né? Aquela dor que começa aqui, às vezes sobe até a região do olho. E na musculatura do trapézio, aqui das costas. Outra observação que a gente tem feito são em pessoas jovens já, que vão, por exemplo, para um treino muito pesado, com uma carga muito grande. Um treino diário, né? Tipo de academia. Treino na academia, no crossfit, que vai pegar aquele peso muito, e bota muita força, trava aqui a musculatura. Isso aí também tem trazido né? Algumas repercussões pra gente. Gente, é impressionante. A maioria das coisas que ela falou, meu irmão marcou o horário lá que é pra ver se me dá um alívio aqui. Porque eu não tenho bruxismo, eu tenho um apertamento. E eu aperto tanto os dentes, gente, é impressionante. Que eu quebrei. Tudo que você falou, eu quebrei aqui o dente mesmo, eu quebrei o dente. E as restaurações, enfim. E aí, tanto que, como eu falei semana passada, tá com 2 semanas atrás, que eu arranquei os sisos, que era pra ver se dava um alívio a mais no apertamento, né? E tentar fazer essa placa. Como é o tratamento assim específico, doutora? Do bruxismo? Pro apertamento, pro bruxismo, para esse zumbido. Como que você começa esse tratamento? Então, o tratamento, ele começa a partir de uma avaliação. Né? A gente avalia esse paciente para identificar, de fato, que fatores estão tendo mais impacto para aquele paciente, né? Então, tem pacientes que são extremamente ansiosos ou estão atravessando alguma fase da vida que é mais complicada, uma separação, a perda de uma pessoa querida. E na pandemia a gente teve muitas perdas, né? Muitas famílias, muitas pessoas, né? Então, toda essa carga de estresse é como se ela tivesse aflorada agora. Então, o corpo fala, né? O corpo fala, em algum momento ele vai falar. Fala. E aí a gente passa por esse processo de avaliação. Se ele já tiver passado no otorrino, ótimo, ele já vai trazer os exames pra gente. Sim. Se não, a gente faz o encaminhamento, porque além dos exames da audiometria, a gente precisa também avaliar a questão metabólica desse paciente, né? Como é que anda as questões metabólicas, como o próprio médico falou no vídeo dele. Então, depois a gente vai traçar o plano de tratamento desse paciente, né? Então, são técnicas manipulativas. Nós temos técnicas que vêm da osteopatia, que nos ajudam bastante. Nós temos técnicas da terapia crânio-sacral, que nos ajudam bastante nesse processo. Nós temos o agulhamento seco, que é aquela agulhinha, parece a agulhinha da acupuntura, porém ela é aplicada em pontos estratégicos que modulam o zumbido desse paciente. Nós temos a laser terapia, que foi aquela que apareceu ali no vídeo, né? Então, nós temos uma gama de recursos. A gente tem uma terapia que ela é chamada de auricular vagal, que é uma eletroestimulação que a gente usa na orelha, que consegue equilibrar esse sistema nervoso do paciente, né? As percepções. Aquele paciente que é muito ansioso, ele costuma apresentar bons resultados também com essa técnica. Então, são várias coisas que a gente pode aí utilizar. E a gente sempre vai acompanhando a percepção do paciente a cada recurso que a gente utiliza. Né? Olha só, tem uma telespectadora falando, Stephanie, eu ando com muita dor de cabeça. Ontem mesmo eu fui parar no hospital com dor de cabeça. Quando baixo a cabeça, me incomoda muito. É a Jesus. Ela disse que fez até uma tomografia e deu pequenos fragmentos. A fisioterapia pode ajudar nessa questão de cefaleia? Quem também tem enxaqueca, sofre com muitas dores de cabeça frequente? Com certeza. Então, a gente tem pacientes que a gente atende em períodos de crise, como é o caso que ela está aí em períodos de crise. E tem pacientes que já fazem um tratamento preventivo. Eu já sei que eu vou estar chegando aquele período mais crítico, eu sei que vai haver aquilo ali. Tem pacientes que nos procuram já como forma de prevenção mesmo. Sim. Tá? Então, é muito interessante sempre a gente procurar qual é a causa daquela dor de cabeça. A gente tem mais de 100 tipos de dor de cabeça. Com causas primárias, né? Classificação como primárias e secundárias. Sim. Mas a gente sempre tem que ver de onde é que tá vindo essa dor de cabeça.
Tipo um gatilho? Por exemplo, no caso, como ela falou que quando baixa a cabeça, isso é muito comum em quadros de sinusopatia, de sinusite, né? Uhum. Às vezes aquela secreção de uma gripe, de um processo infeccioso que não foi curado 100%, acumulou nos seios da face e aí quando você baixa a cabeça vem aquela sintomatologia. Então é sempre importante a gente avaliar de fato qual é a causa e se nós conseguimos ajudar. Entendi. Em casos de sinusite, a gente consegue melhorar sim, a gente tem alguns recursos que a gente consegue melhorar. E esses pacientes com dores de cabeça, que a fisioterapia, assim, não pode faltar, são aqueles que são as cefaleias de tensão, né, que é aquela dor em aperto aqui. As cefaleias cervicogênicas, que são aquelas de origem da coluna cervical, que começa a dor no pescoço. Quando você vai observar, ela já foi para a cabeça, né? Podendo chegar até a região do olho. Meu Deus, sou eu. Olha, eu e os telespectadores estão tudo se identificando. Presta atenção, desculpa até te interromper. Eu disse, bom dia. Eu sinto tudo isso que ela tá falando. Flávio, pelo amor de Deus. Gente, a situação... Olha, a gente vive numa situação, anda pelo amor de Deus, né? Gente, é impressionante, olha, dor de cabeça só do lado esquerdo, dor no trapézio, na cervical e do lado esquerdo do pescoço, dói muito, aperto muito os dentes do lado esquerdo, eu vejo que ela tem um problema mais do lado esquerdo, né? Lado esquerdo do meu rosto é dolorido de tanta dor, acredito que seja por conta que eu tenho ansiedade generalizada. É como você falou, uma coisa ligando a outra, né? Exatamente. Fisioterapia, nesse caso aí, Ana Taniele. muito provavelmente a gente tem muito a ajudar, muito, porque é uma paciente que tem sintomas unilaterais, tem uma correlação de trapézio, cervical, dor orofacial unilateral. Então, nesse caso, é bem provável que a gente ajude essa paciente. Sim, tá? né? Sim. Então, tá aí, gente. Ó, Ana não vai sair daqui agora, não. Já a gente volta aqui pra falar com ela. Mas, Ana, a gente tava aqui conversando. Você viu aí que praticar atividade física é algo que deixa o corpo mais leve, mais relaxado. E é o que a gente tava falando anteriormente. É uma coisa ligando a outra pra trazer essa melhor qualidade de vida, não é, Ana? Então, nos nossos tratamentos, tanto para dor de cabeça como paciente de zumbido, a gente tenta regular ao máximo tanto a questão da prática de atividade física, como a questão da alimentação e sono. Eita, sono é um problema. Sono é um problema, tá? Então, a gente vai tentando fazer os ajustes, vai orientando esse paciente ou encaminhando para o profissional quando a gente vê que o paciente de fato tem muita dificuldade, para a gente conseguir ajustar esses pilares aí que são importantes para a qualidade de vida, para qualquer tipo de problema. Tem idade específica, Ana? Para iniciar o tratamento, antigamente a gente falava muito de dor de cabeça no adulto, né? Os adultos, eles sofrem bem mais com dores de cabeça, principalmente as mulheres, a prevalência nas mulheres é bem maior do que nos homens, mas hoje a gente não sabe se pelo estilo de vida das crianças, você estava falando da sua infância com o totalmente diferente. Brincando. Hoje as crianças, elas não têm mais essa brincadeira como a gente passava o dia brincando, né? Nas férias era brincando. As crianças passam muito tempo nas telas, né? Brincam um pouco. Então a gente tem aí uma crescente de casos de crianças, tanto com dor de cabeça, olha só que como com bruxismo. Olha só, né? gente, coisa que isso não acontecia, né? Antes a gente não via, mas hoje, se o filho de vocês disser, mamãe, eu tô com dor de cabeça, se ele ficar isso de forma recorrente, tem que parar, tem que escutar a criança, gente. E, Ana, uma pergunta, tem tempo pro tratamento ou não? Sim, o tratamento, a gente costuma dizer que com uma média de 4 a 5 intervenções, a gente consegue melhorar bastante muitos casos e em algumas situações a gente chega a dar alta para o paciente, né? A gente consegue orientar bem esse paciente, a ele controlar os gatilhos que estão relacionados aos problemas, à dor de cabeça e ao zumbido, consegue dar esse direcionamento para esse paciente. E ele fica vigilante. Se ele observar que aquilo ali está voltando, ele já procura a gente novamente. Mas em alguns casos, principalmente nos casos mais crônicos, né, são pacientes que tomam muita medicação há muito tempo, que está com um estilo de vida muito alterado, aí a gente precisa de mais tempo de intervenção. Mais tempo, né? Isso. E antes da gente finalizar, trazer uma pauta importante sobre a automedicação, né, Ana? Com certeza.
certeza. A automedicação, a gente não pode fazer isso, porque pode até intensificar o seu problema. Exatamente. O que a gente observa é que é muito fácil. Eu tô com dor de cabeça, eu vou lá, tomo uma medicação. Só que aquela medicação que você tomava antes, daqui a pouco ela já não está fazendo efeito, você vai procurando uma coisa, né, mais forte, uma dosagem maior, ou você passa a tomar mais comprimidos ao longo do dia, e isso vai cronificando, vai mascarando o problema. Então, e aí não é só a dor de cabeça, as dor de cabeça, o zumbido, aí vem o sono e junta tudo, gera esse grande problema. Exatamente. Ana, muito obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente. É um assunto que deu bastante engajamento aqui. Quando a gente fala sobre algo que acontece realmente, diariamente no dia a dia das pessoas, as pessoas acabam que se identificam mais, né? Sim. Na verdade, a gente acaba esquecendo da gente, né? E não vai procurar um tratamento específico e vai mascarando, tomando medicação. Exatamente. Então, é sempre muito importante. Se é um sintoma recorrente, não é uma coisa pontual, se é uma coisa que está limitando você, você tem que procurar ajuda, é qualidade de vida, é para você e também acaba repercutindo com a relação com os familiares. Aí você fica lá na Stefânia, aquela que só tá com dor de cabeça, Só anda né? com dor de cabeça. Só anda com dor de cabeça, já fica até conhecida. Verdade, né? É aquela da dor de cabeça. Então, são coisas que a gente às vezes nem percebe, né? Então a gente precisa dar uma parada, vamos organizar aqui a situação. Nós estamos aqui para ajudar também. Muito obrigada, gente. O Instagram da Ana Vanise tá aí, já vou marcar aí meu horário também, viu, Ana? Bora lá, viu, Flávio? Será um prazer. Bora aliviar essas tensões da vida. É bom que a gente já começou o mês de julho trazendo dica boa aí para ajudar as pessoas a se sentir melhor, né?